Viemos até para ouvir o presidente e os ministros que ele trouxe. Nós escutamos muito de otimismo realmente dos empresários. Foi muito interessante porque nós viemos para tirar algumas dúvidas, mas principalmente para ouvir os empresários. E nós ouvimos coisas extraordinárias, né? Gente crescendo a 2 dígitos, os investimentos, né? Os compromissos de investimento para os próximos anos. Então também foi gratificante para nós, porque além de tirarmos algumas dúvidas, na verdade nos reforçou muito a crença de que estamos no caminho certo, porque e aí vamos falar um pouco sobre crescimento, né, que eu imagino que vocês queiram saber, o comentário sobre crescimento. Se você pegar o primeiro trimestre do ano passado, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, e jogar sobre o primeiro trimestre do último ano do governo anterior, o governo Temer, a economia, exatamente como houve aquele choque da Argentina, o colapso da Argentina e a tragédia de Brumadinho, como a indústria extrativa mineral, com a Vale, colapsou e 60% das nossas exportações de automóveis para a Argentina colapsaram, a grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3, já tinha caído para 0,7. Você pegar o primeiro trimestre, sobre o primeiro trimestre, primeiro do governo Bolsonaro, sobre o primeiro do governo, do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagnado, cresceu 0,7%. Se você pegar o segundo trimestre, já sobe para 0,9%. Se você pegar o terceiro trimestre, já é 1,1%. Se chegar ao último trimestre do ano passado, sobre o último trimestre do governo Temer, já dá 1,7%. Ou seja, a economia, já que estava a 0,7%, foi acelerando, reacelerando ao longo do ano e terminou o ano já rodando a quase 2%. E a nossa expectativa, quando entramos no governo, desde o início, eu me lembro de eu respondendo perguntas lá na Câmara, as pessoas perguntando, deputados, senadores, perguntando assim: ué, mas a economia não vai reagir? Isso era junho, julho, agosto. Eu falei, reagir a quê? Nós não aprovamos reforma nenhuma. Reagir a quê? A economia brasileira está em desempenho sofrível, 1%. Primeiro ano do governo Bolsonaro vai ser 1%. Eu falei isso várias vezes. Se você olhar em entrevistas passadas, tudo, eu sempre disse, vai crescer 1% no primeiro ano. Segundo ano, fizemos a reforma da Previdência, nós já vamos crescer 2%. Eu usava a imagem de uma baleia arpoada. Vamos tirando os arpões, baixamos os juros, corrigimos a Previdência Social, estamos reduzindo o endividamento em bola de neve, começamos o choque do petróleo, o choque da energia barata, estamos desestatizando o mercado de crédito, que está crescendo a 2 dígitos, estamos aumentando a competição, fizemos a cessão onerosa, vamos agora mandar a administrativa para a Câmara, já colocamos o Pacto Federativo no Senado e ontem foi constituída a comissão mista para a reforma tributária e vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar com a tributária. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2% pelo menos nesse ano que nós estamos começando. Então, não houve nenhuma surpresa para nós. É também importante perceber que a primeira estimativa que é feita em março agora, a primeira estimativa no ano de 2018 foi 1%. Em setembro o IBGE reviu para 1,3%. A primeira estimativa em 2019 também foi 1,1, revista depois para 1,3. Então o que saiu foi uma primeira estimativa de 1,1. Que se o IBGE mantiver os 30% de erro que ele faz todo ano, vai subir também para 1,4, né? Era 1, passou para 1,3. Era 1 de novo, passou para 1,3. Quem sabe se foi 1,1, quem sabe vai subir para 1,4. Com essa margem de erro que ele tem. Então as pessoas, em vez de compararem a estimativa inicial com a estimativa inicial, pegaram uma estimativa inicial e compararam com o que aconteceu no final do ano, depois da revisão. Ué, espere até setembro, quem sabe se comparar, cresceu 1,4. Então, foi muito importante essa reunião hoje, porque nós vimos de quem realmente está disparando os investimentos na economia brasileira, nós vimos
o sentimento de otimismo. E um clima completamente diferente do que está se falando. Está se falando, a economia está indo mal, né? Nós sentimos aqui, por exemplo, de linha branca. Nós estamos crescendo a 11% ao ano. O outro de construção civil, nós estamos crescendo a 2 dígitos também. Então, de vários setores, nós escutamos mensagens que são o seguinte: olha, estamos crescendo, está sendo um ano muito interessante. E começou mais rápido, está começando melhor. Então, eu acho que nós temos que fazer a coisa certa. O resultado, não adianta você falar assim, vai crescer sem trabalhar para isso. E trabalhar para isso é exatamente implementar as reformas, que é o papel do governo, e o setor privado disparar os investimentos, porque está percebendo e está confiante de que o Brasil está indo no rumo certo. Ministro, e dólar a 4,66? Vamos lá, isso é uma pergunta também interessante pelo seguinte: houve muita distorção quando eu falei lá atrás, eu disse o seguinte: o modelo econômico mudou. O Brasil passou 4 décadas como o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Era um modelo onde a taxa de juros estava sempre lá em cima, o governo se endividando em bola de neve, os juros a 60% ao ano, 50%, 40%, 30%. Nós passamos uma década com juros de 2 dígitos. E depois continuamos com juros ainda altos, 9, 8, 7. Passamos 2 décadas, 3 décadas com juros altos. E o câmbio chegou a 1,80. Eu estava até dando esse tipo de exemplo. O câmbio muito baixo, começa a distorcer as decisões. E o modelo mudou. Nós interrompemos o endividamento em bola de neve, fizemos a reforma da Previdência, desmontamos a máquina de endividamento em bola de neve, quer dizer, todo mundo esperava que a dívida PIB brasileira só fosse cair em 2022. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a dívida PIB caiu. Caiu de 76,5% para 75,8% no primeiro ano. Resultado, os juros desabaram. Então, as maiores despesas do governo, justamente o gasto incontrolável, primeiro era a Previdência, 100 bilhões a menos em relação ao que seria a trajetória sem a reforma da Previdência. E juros, a mesma coisa. Esse ano nós vamos gastar 120 bilhões a menos de juros. Então, é claro que tem 2 Brasis. Tem um Brasil que antes estava completamente fora de controle, que era o crescimento descontrolado dos gastos públicos. Isso quebrou o Brasil. O Brasil literalmente quebrou. Quebraram as estatais, quebraram o fundo de pensão, quebraram os governos estaduais, estão vários deles sofrendo até hoje, quebraram as prefeituras. O Brasil quebrou. O que nós fizemos? Estamos cicatrizando esse Brasil que estava quebrado de um lado e liberando o Brasil, iniciativa privada, do outro lado. Então tem 2 Brasis. Tem um Brasil que está sendo controlado, está sendo reparado, cicatrizado, que é o setor público, que foi quebrado. Só que tem um outro Brasil dinâmico crescendo. É até semelhante ao que aconteceu com a China décadas passadas, onde tinha 2 Chinas. A estatal estava devagarzinho implodindo e a privada começando a crescer com o mergulho dos chineses nos mercados globais. Então nós temos a convicção que estamos no caminho certo, a economia brasileira está se reacelerando, como eu disse, joga primeiro trimestre do governo Bolsonaro contra o primeiro trimestre do último ano do governo Temer, vocês vão ver que trimestre a trimestre a economia foi reacelerando. 0,7 no início, porque a economia tinha colapsado com Brumadinho e o colapso da Argentina, e aí a economia vai reacelerando e termina o ano já crescendo a 1,7%. Então a previsão para esse ano é 2% mesmo. Aí você pergunta, e o coronavírus? Bom, o que sempre foi uma enorme desvantagem do Brasil, o Brasil permaneceu uma economia fechada. Durante os anos da globalização, na verdade 3 décadas de globalização, a economia mundial cresceu aceleradamente, sincronizada, integrando as cadeias produtivas. E o Brasil ficou fora. O Brasil não participou quando o vento estava a favor. Agora o mundo está em desaceleração sincronizada. O mundo achava-se, as expectativas 2 anos atrás, 1 ano atrás, eram que o mundo ia crescer 3,8, depois 3,5, depois 3, agora já se fala em 2,5, quer dizer, o mundo está desacelerando. E de repente vem o coronavírus justamente na economia mais aberta e era mais dinâmica, que era a China.
Então, o mundo está descendo em altíssima velocidade. O coronavírus vai acelerar a velocidade de queda da economia mundial. Só que o Brasil é a 130ª economia mais fechada do mundo. Depois da gente, mais fechado, só a Etiópia, mais 3 ou 4 países africanos. Então, como o Brasil era uma economia fechada, quando ventou a favor ele não pegou, quando venta contra também não pega tanto. Isso tanto do ponto de vista médico, o Brasil tem 300 casos e 3 casos confirmados, 300 sobre análise e 3 confirmados. 300 é confirmado a cada 10 minutos na Coreia. Então, é claro que o coronavírus vai ter impacto. Nós fizemos os primeiros cálculos. O impacto, se a economia brasileira fosse crescer 2,5%, a pior hipótese seria cair 0,5%. Então, em vez de 2,5%, crescer 2%. A melhor hipótese era crescer desacelerar só 0,1%, 2,4%. Eu não estou nem contando com isso. Desde o início, a nossa hipótese de trabalho era 1% no primeiro ano, 2% no segundo ano. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Muita gente andou prevendo 2,5%, 3%. Esse pessoal está tendo que rever para baixo. Nós, desde o início, estamos prevendo 2%. O senhor concorda com as falas do secretário Mansueto, que não é normal para um país em desenvolvimento ter um PIB desse tamanho? Que é o quê? As falas do secretário Mansueto. Eu não ouvi as falas, eu não sei. Que não é normal um país em desenvolvimento crescer 1% e que o resultado frustra parte da sociedade. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: se o Mansueto estava esperando que fosse crescer 2%, ele deve estar frustrado. Se o Mansueto estava esperando que fosse crescer 3%, ele deve estar frustrado. Se ele estivesse pensando como eu estou pensando que ia ser 2%, eu não estou frustrado. Para mim está acontecendo tudo como tinha que acontecer. As reformas estão avançando. O primeiro ano nós tiramos alguns arpões, como eu disse. Fizemos a reforma da Previdência, reduzimos os juros, estamos começando a privatizar, desalavancamos os bancos públicos, quebramos esse mecanismo de endividamento em bola de neve, lançamos o choque de energia barata. Então estamos começando a fazer nossos movimentos. Tudo isso leva um tempo. Então a economia andar 1% no primeiro ano é o que nós esperávamos. As reformas estão sendo implementadas. A taxa de crescimento, a boa notícia é que eu acho que é a 2 Brasis. Tem um Brasil, que é esse, do setor que estava, setor privado, que está deslanchando, está começando a crescer, o crédito está ainda a 2 dígitos, o consumo privado está aumentando, tudo isso está subindo, e o setor público está sob controle. É claro que seria muito bom ter investimentos públicos, né? Teve gente até que falou que gasto é vida, né? E quebrou o Brasil gastando. Então, nós todos sabemos que gastar mais, investir, tudo isso é muito interessante. Principalmente se a gente pegar um governo que estiver em estado saudável. Agora, se você pegar um governo quebrado e recomendar que você tem que fazer alguma coisa para acelerar o crescimento, isso é o que eu escutei os últimos 15 anos. Vamos gastar mais um pouco, que gasto é vida, gasto é bom, quebraram tudo. Então eu acho que nós temos que ter a serenidade de saber o seguinte: quebrar a economia brasileira e nós estamos recuperando a saúde financeira da economia brasileira. E você recuperar a saúde financeira crescendo é interessante, mas 1% não é pouco para desenvolvimento, sim. Sabe quanto o Brasil crescia 30, 40 anos atrás, vocês são jovens? Décadas. O Brasil cresceu mais do que a China, do que a Coreia, do que o Japão. O Brasil crescia 7,3%, 40 anos atrás. Depois começou a crescer 5% ao ano. Depois caiu para 2,5%. Nos últimos 8 anos começou a crescer 0. Foi menos 3,5%, depois mais 1%. Então o Brasil perdeu a dinâmica de crescimento. O nosso modelo econômico equivocado corrompeu a política e estagnou a economia. Esse é o nosso diagnóstico. Então nada está nos surpreendendo. Nós dissemos isso, que o nosso modelo econômico estava equivocado. Era o juro lá em cima, o câmbio lá embaixo. Resultado, você pergunta, bom, mas e o câmbio? 4,50, 4,60, quanto é o câmbio? Qualquer ministro da Fazenda, procura uns amigos que conheçam economia e tudo, e pergunta assim, o que acontece se você mudar a fórmula? Se em vez de fiscal frouxo e combater a inflação só com o Banco Central, que bota o juro na lua e bota o câmbio lá embaixo, câmbio é 1,80 e juro a 10, 12, 14, o que acontece com esse país?
Se você mudar o mix, se você falar assim, olha, mudei, agora eu vou segurar a expansão de gastos públicos e vou soltar um pouco mais a taxa de juros. Baixa o juro um pouquinho e aperta mais nos gastos, em vez de fazer o contrário. Solta o gasto e aperta nos juros. Soltou o gasto, apertou no juro, o juro vai lá em cima, o câmbio lá embaixo. Inverte isso. Então, isso é que qualquer ministro da Fazenda responsável tem que dizer. O ministro da Fazenda tem que dizer assim, mudou o modelo e o câmbio, até numa brincadeira de um amigo, ele dizia o seguinte, agora o modelo é 4x4, vai ser tração nas 4 rodas. O juro que era 15 caiu para 4. E o câmbio que era 1,80 subiu para 4. Então vai ter consumo, vai ter investimento, porque o juro é mais baixo, e ao mesmo tempo vai ter mais exportação, porque o câmbio está lá. Então, a inflação está baixa, está em 4 também. Está em 4 também. Então, isso aí era absolutamente previsível. Você fala, pô, mas está indo para 4,30, está indo para 4,40. Tem exagero? Bom, tem o coronavírus, tem a desaceleração da economia mundial, tem a incerteza, havia incerteza. O que vocês estavam dizendo 2 dias atrás? Está havendo um choque entre o Congresso e o presidente, não está havendo coordenação política, está havendo isso, está havendo aquilo. Quer dizer, se está havendo esse frisson todo, o dólar sobe um pouco. Então, é importante explicar. Nós temos um câmbio flutuante. O câmbio é flutuante. Então, o que o ministro da Fazenda diz é o seguinte, lembra o câmbio flutuante que flutuava entre 1,80, 2,20, 1,80, 2,20, 2,30, 1,80? A flutuação dele agora é um nível mais alto. 3,60, 4,60, não sabemos. É um câmbio flutuante. Só que ele flutua num patamar mais alto. É simplesmente isso. Pode chegar assim. Se o presidente pedir para sair, se o presidente do Congresso pedir para sair, se todo mundo pedir para sair, se todo mundo falar que, entendeu? Se tiver... Hoje nós estamos conversando... Bom, eu não vou... Eu faço algumas brincadeiras de professor e isso vira coisa errada. O que eu estou dizendo é o seguinte, é um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. Eu não acredito em fuga de capital, não. Não acho que está havendo fuga de capital, não. Você vai ver as saídas, os níveis são... o preço está subindo, porque a liquidez é relativamente estreita, tem gente querendo remeter, é normal, tem gente remetendo. Você está pegando dinheiro no Brasil de 10 anos a 6, 7, 8%. Nunca aconteceu antes. Então, para que você vai tomar um dinheiro em dólar que, de repente, sobe 10% num mês? Então, eles estão tomando... Agora o mercado de capitais brasileiro está vigoroso, está forte. Grandes empresas estão tomando... Eu sei de uma, particularmente, que agora, um mês atrás, pegou R$1 bilhão, 10 anos no Brasil, a 7, 8%, e mandou o dinheiro para fora. E o dólar subiu isso aí rapidamente. Se ela tivesse ainda endividada em dólar, ela tinha perdido muito dinheiro. Então, está acontecendo um movimento natural. E, ao mesmo tempo, as reformas ainda não estão implementadas. Reforma administrativa, tributária. Então, os investimentos externos... Claro que quanto mais rápido você implementar as reformas, mais rápido você recupera a confiança da economia mundial, mais rápido são retomados esses investimentos e o dólar acalma. Agora, também não tem problema. Quem quiser remeter, remete. O Banco Central está vendendo, está provendo alguma liquidez e está tudo bem, não tem nada errado. É um campo flutuante. Preocupa o nível? Isso quando sobe rápido preocupa. Por isso que o Banco Central vende um pouco para não deixar subir rápido demais. Mas é natural. Nós não implementamos ainda as reformas, há muita dúvida, vocês mesmos estavam noticiando aí 2 dias atrás, tal caos, o presidente não se entende com o Congresso, não vai ter as reformas mais, toda hora tem uma bomba, né, que é soltada. O sujeito está tomado em dólar, fica nervoso, começa a procurar rédito, mas é absolutamente normal. Como nós estamos confiantes que o Congresso vai apoiar as reformas, como nós estamos confiantes que o presidente apoia as reformas, está mandando as reformas, como nós estamos confiantes que a mídia vai entender que o Brasil está mudando para melhor, é uma questão de tempo. Quem sabe, se vocês estiverem menos nervosos daqui a um mês e vendo as mudanças econômicas que estão acontecendo, quem sabe o dólar acalma. Se continuar todo mundo nervoso, é uma briga, está acontecendo. Eu estou absolutamente tranquilo. Quando o presidente tomou posse, me perguntaram, o que está acontecendo? Eu falei, democracia. Mas eu estou com medo disso. Medo de quê? Regime democrático, poderes independentes, mídia também é um poder independente.
Se quiser cobrir errado, cobra errado, a rede social elege um presidente, a despeito da mídia convencional. A mídia convencional pode escolher um candidato e, de repente, perder a eleição. E nós temos que entender que, quando você perde uma eleição, num regime democrático, você espera um tempinho para voltar. Você não fica todo dia batendo para ver se acontece alguma coisa. E a indústria, ministro? Obrigado, gente. Obrigado. Indústria, o que tem? Indústria está... O que pode ser feito por ela? Porque ela está demorando muito. Indústria em janeiro, fevereiro. Indústria de transformação. A indústria em janeiro, fevereiro melhorou de vez. Reforma tributária dos empresários? Ouvimos sugestões sobre reforma tributária, ouvimos depoimentos extraordinariamente positivos sobre as vendas, ouvimos declarações entusiásticas de que o país está mudando, que existe uma mentalidade construtiva surgindo, não é só jogar pedra, não é só bater. As pessoas estão entendendo o seguinte: a economia mundial está descendo, todos os países estão em desaceleração. A Índia ia crescer 7, agora reviu para 4, estava subindo até mais do que a China. A China está descendo em alta velocidade porque ela é o foco do coronavírus e ela é muito aberta. E o Brasil, ao contrário, é a única economia continental que está reacelerando lentamente, mas reacelerando, em cima de investimentos privados, ou seja, sem anabolizante, é tudo sustentável. Então não é que você vai crescer, se crescer 2%, não é esse ano 2%, o ano que vem cai de novo, não, é 2% por muito tempo, porque é tudo investimento privado. Investimento privado, consumo privado, é o setor privado andando. Então eu acho que nós vamos entender que nós temos um país extraordinário, nós temos um sistema político efetivo, funciona. Mas como é que vai ser a governabilidade? Está acontecendo. Toda essa confusão que houve aí agora, que as pessoas, o presidente chocando o Congresso, isso, aquilo, aquilo outro, é o aprendizado do orçamento impositivo. Qualquer democracia do mundo, o Congresso vota orçamento, o Executivo tem uma fatia dentro desse orçamento. E no Brasil, justamente como o dinheiro estava todo carimbado, por isso nós mandamos o Pacto Federativo, para descarimbar o dinheiro. Como o dinheiro está todo carimbado, quando o Congresso aprova o orçamento impositivo e cria a emenda do relator, o Congresso vem e fala: olha, eu quero um dinheiro aí, está na Constituição. Aí o Executivo fala: mas espera aí, não do meu. Isso aqui é um presidencialismo. Eu fui eleito, esse orçamento é meu. Mas eu quero o impositivo. Perfeitamente. Então faça o seguinte: mantenha o veto do presidente, deixa ele garantir os 95 bilhões, que são o espaço, preserva o espaço de atuação do Poder Executivo, está preservado. Mas abre o espaço para a emenda do relator. Então eles têm os 16 bilhões que eles tiveram o ano passado e mais um espaço novo que eles abriram. Implementando as reformas, eles abrem esse espaço no orçamento e entram. Então, o que houve foi simplesmente o seguinte: uma disputa legítima em torno de orçamentos, onde o acordo final, na verdade, o entendimento final é o seguinte: tudo bem, esse espaço é seu, mas, por favor, regulamente a emenda, o orçamento impositivo, regulamente o orçamento impositivo, mostre como é que nós vamos trabalhar juntos e qual é a parte do orçamento que nós constitucionalmente temos direito a exercer. Então, se nós fizermos uma leitura construtiva do que está acontecendo, o resultado é um pouco diferente da leitura negativa. Isso vale para o PIB, isso vale para as brigas políticas. Brigas políticas é o seguinte: estamos atravessando um período de aperfeiçoamento institucional. Estamos mexendo nos orçamentos. É natural que o Congresso empurre um pouco, é natural que o Executivo lute pelo seu espaço orçamentário. Fala: não, peraí, eu fui eleito, tive 60 milhões de votos, eu tenho direito a esse recurso. Mas eu também tenho direito aqui à minha emenda. Ok, então vamos implementar o Pacto Federativo. O Pacto Emergencial, por exemplo, abre 20, 30 bilhões de espaço. Busque lá esse espaço. Ou seja, fizemos um alinhamento do Congresso com o ajuste fiscal. Vamos trabalhar junto, que tem espaço para todo mundo dentro desse orçamento, mas trabalhando juntos e não disputando. Então, o aperfeiçoamento institucional do Brasil é visível. Nós estamos aperfeiçoando nossas instituições. A aceleração do crescimento, depois do tombo com a Argentina e Brumadinho,
é visível também. Pega primeiro trimestre contra primeiro trimestre, segundo contra segundo, vocês vão ver que a economia caiu e ela vai se recuperando lentamente. Uma coisa não ficou clara, o senhor disse que o governo sempre previu 2% no segundo ano, mas a projeção oficial é 2,4%. Não, aí é que eu estou dizendo. Tem a nossa secretaria que usa modelos dinâmicos, estocásticos, de equilíbrio geral, um pessoal sofisticado, um pessoal bacana, trabalham com seus modelos do PIB feita pelo IBGE. Em setembro ele vai soltar o resultado efetivo, que pode ser 1,3, pode ser 1,4, nós não sabemos ainda. Por isso é que você não pode comparar o que era uma estimativa com o que é o resultado real. O resultado real dos 2 últimos anos do Temer realmente foram 1,3. Só que as estimativas deles eram 1,1 também. Então se a nossa for 1,1... Quê? Tem uma previsão sua? Não, isso que eu estou dizendo. O IBGE tem uma estimativa do que aconteceu com o PIB. Aí tem a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que não é mais ministério, é uma Secretaria Especial da Fazenda. Lá tem um grupo de economistas sofisticados, trabalham com modelos, etc. E tem o Ministro da Economia. O Ministro da Economia fala 2. A CPEC fala 2,5. A CPEC agora está revendo para 2. Eu tô parado, até agora eu estou com 2. O coronavírus chateia um pouco, porque fala, esse pode atrapalhar. Já atrapalhou do que previu 2,5, já caiu para 2, mas até agora eu acho que o Brasil tem uma dinâmica própria de crescimento. A economia brasileira tem uma dinâmica própria, é uma economia continental. Brasil, Estados Unidos, China, são países continentais, Índia, são países grandes. Eles têm uma dinâmica própria. Se o Brasil, por exemplo, investiu, nós estamos subindo lentamente a formação bruta de capital fixo. A taxa de investimento nossa foi 14,8, subiu para 15,2, agora subiu para 15,4. Ela está subindo muito devagar. Porque todo mundo não achava que ia ser o caos, todo mundo não achava que a democracia estava em risco, todo mundo não achava que ninguém ia apoiar as reformas. Então, como é que podia ter ondas de investimento? Não podia ter ondas de investimento, havia um pessimismo generalizado. Só que as reformas estão acontecendo, os empresários estão vendo que elas estão acontecendo e estão começando a investir, estão começando a engatar. Por isso que eu dizia, o primeiro ano é 1, o segundo ano já vai ser 2. E nós estamos mantendo isso. O coronavírus, como eu disse, vai impactar mais em quem é o foco, que é a China, e quem é muito aberto, que é a China também. Então o maior impacto é na China, depois um impacto menor no outro, e o Brasil não deve ser o maior, porque o Brasil é o último da fila. O Brasil está em 100º, 39º lugar de grau de abertura. Para a China, ministro. Soja. O Brasil vende soja para a China. O chinês vai comer, com coronavírus ou sem coronavírus, o chinês come soja. E carne? Chinês come carne, com coronavírus ou sem coronavírus. Entendeu? Então, é claro, pega no supply chain, na cadeia de produtiva pega, na cadeia de valor. Agora, o Brasil é um dos menos integrados, então vai pegar muito mais nos outros do que em nós. A nossa secretaria também previu isso. Falou, olha, o Brasil, se correr tudo bem, derruba 0,1. Se correr tudo mal, derruba 0,5. Por isso que ela reviu de 2,5 para talvez 2. Né? Mas é isso, pessoal. Obrigado. Tchau.